soluções. Mas, de qualquer modo, eu vejo a dificuldade que a casa tem de fazer com que aqueles contratados que trazem o seu prestígio profissional se adequem a um modelo que é próprio da comunicação pública. Então, isso é uma coisa urgente. A fama, a história profissional não deve ser maior do que o que nós somos como comunicação pública e a intenção que temos. Então, esse tipo de ajuste é uma coisa que nós sempre reclamamos, a ouvidoria sempre recebe, de programas, não cabe mais citar os programas, porque seria uma repetição inútil, já que as coisas continuam acontecendo. Então, isso nós vemos como um problema que deve ser muito cuidado, para que em 2015 não seja uma repetição e a ouvidoria não fique apenas se repetindo. No ano passado também, um caso demonstrou a ineficácia das nossas reclamações aqui nesse plenário, que nós reclamamos, as coisas não encontram solução, mas às vezes encontram respostas justificativas, que até nós colocamos em outros boletins, como a justificativa foi dada ou se comprometeram a isso e aquilo. Mas tem coisas que nem resposta tem. É o caso de uma, que para nós muito sério, que foi o caso daquela novela no ano passado, Amar em Tempos Sombrios, uma novela que terminou no 33º capítulo. O público reclamou que a novela não chegou ao fim. Nós fizemos uma pesquisa, a novela tinha 200, originalmente, que era uma novela espanhola, tinha originalmente 221 capítulos, e ninguém deu uma resposta do que foi que aconteceu. Não foi, nós fizemos a pesquisa, não foi uma reedição para condensar, não foi. Na verdade, apresentou-se 30 capítulos, 30 e poucos, e nada mais, e nada aconteceu, uma justificativa, uma resposta. O que aconteceu? E nós ficamos sem saber. Então, isso demonstra também a pouca relevância das nossas reclamações aqui, porque muitas coisas não chegam a ter uma conclusão positiva. A TV Brasil, esses são os principais aspectos. Em relação a noticiário, por exemplo, há um esforço pendular em ser público, mas eu digo isso não como uma crítica, apenas como uma observação de que há um esforço muito grande em fazer um conteúdo público diferenciado, e se consegue isso muitas vezes, e, ao mesmo tempo, um certo constrangimento de fazer diferente do que faz a mídia tradicional. Eu mesma acompanhei uma boa parte, praticamente todo do mês de setembro, outubro, eu fiz o acompanhamento, está num dos relatórios, e acho que boa parte também nos boletins diários de ouvidoria, sobre a Operação Lava Jato. O que acontece é que foi muito gratificante ver que o jornalismo, porque eu fui fazendo comparativamente, como eu peguei de arquivo, todo o arquivo, fui fazendo comparativamente o que a grande mídia está tratando e o que foi que nós demos na TV Brasil, o que nós demos e o que a grande mídia tratou. É muito notório ver que a grande mídia produz notícia todo o tempo a partir de dado nenhum, de dados frágeis, que são apenas um gancho para retomar o assunto e refazer aquela memória permanentemente. Me gratifica muito dizer que fizemos o que era notícia, embora, em alguns aspectos, com certo constrangimento. Mas foi um trabalho que se deve notar como tendo sido extremamente positivo, um avanço no sentido de encontrar o que é a vocação da comunicação pública. Não é crítica, mas aí seria no entusiasmo, já que fosse um pouco mais além, por estar fazendo tão corretamente e não se deixar levar pelo fato produzido, provocado, para que o assunto não caia no esquecimento ou tenha uma atualização permanente, com interesse todos que sabemos que a grande mídia tem lá as suas formas, ou de conquistar audiência, ou de influenciar, mas, enfim, fizemos nessa parte. Considero que a TV Brasil fez um jornalismo isento, correto, não deixou de dar nenhuma das notícias, embora muitas vezes timidamente, mas de uma forma muito correta. O sistema de rádio acontece uma coisa muito interessante, que eu mesma, quando fazendo o relatório anual, percebi o seguinte: tem problemas de sinal, mas as respostas são randômicas. Então, um reclama, a resposta é uma, o outro reclama da mesma coisa, a resposta é outra. Então, quando eu vi, na análise geral, quando nós observamos tudo que é apresentado, dá para perceber isso. Então, eram respostas randômicas,
mas que não diziam se, afinal, estava resolvido o problema ou não. Aí resolvemos fazer uma pesquisa. Todas as pessoas que reclamaram, nós ligamos para eles e para mais alguns. Como é que você está recebendo o sinal? O problema permanecia. Todos disseram que continuava com o mesmo problema que já haviam reclamado. Então, é preciso perceber que nós já tínhamos, inclusive, superado isso. As respostas que resolvem o problema na ouvidoria, mas que não resolvem o problema que está sendo apontado pela ouvidoria a partir de uma reclamação do cidadão ou a partir mesmo de observação da ouvidoria. Então, a resposta randômica foi muito interessante, porque vamos ligar para todos eles para saber se, afinal, resolveram, porque o problema é o mesmo, de diferentes regiões, de diferentes pessoas reclamando, e as respostas são diferentes, como se aquele problema tivesse resolvido, esse é de outra natureza, esse é uma outra coisa. Então, isso é uma coisa que precisa ser ajustada. Quando o público reclama é porque ele quer ouvir, ele quer ver, significa que ele gosta, e a gente tem muito que prestigiar isso, porque é aí que a gente amplia a nossa audiência. Também os programas precisam, temos notado isso, e notamos em muitas produções radiofônicas, é preciso um investimento de mais cuidado nas produções. Acontecem falhas, principalmente falhas operacionais, de vazamentos de áudio e de estúdio. Então, é preciso um cuidado maior com as produções. E, muitas vezes, nós temos a impressão que não existe uma pesquisa prévia, uma preparação de produção para que o comunicador fale com pertinência sobre os assuntos que ele está sendo convocado a falar naquele seu programa. Então, isso é uma coisa comum. E também acontece num programa que até a ouvidoria já fez elogios aqui, que é a Voz... Deixa eu ver aqui. São muitos programas e, às vezes, me escapam. A Voz... Como? Todas as Vozes. Esse programa, o comentário para esse programa é o mesmo sobre os apresentadores de prestígio da TV Brasil. Não basta que venha para cá, é ótimo que tragam o prestígio, o nome que fizeram nas suas trajetórias profissionais na mídia privada. Mas não é suficiente, porque a mídia privada e os vícios que ela tolera não são toleráveis aqui. E o que acontece é que, numa edição específica desse programa, e é um grande apresentador, é um grande nome, e é uma pessoa, um profissional extremamente competente, isso é inegável, mas a inadequação dos comentários nos colocava numa situação quase que de reprodução do que houve na escola base. A ênfase do jornalismo em situações não comprovadas, um aspecto moral de pré-julgamento. Então, uma coisa muito desagradável, que deve ser evitada. Então, o que a ouvidoria considera? Que também os nomes prestigiados devem passar por uma espécie de imersão no que seja comunicação pública e a forma como nós nos dirigimos ao cidadão que nos ouve, nos acompanha, nos vê, nos lê, não é? Então, que isso deve ser uma situação permanente, porque a comunicação pública, assim como é muito jovem, ainda não está totalmente dada. Então, se não fizermos esse esforço permanente, um workshop, reunião, seminário, o que for, com esses profissionais, nós vamos sempre, apesar, a produção pode ser extremamente bem cuidada, mas no rádio, como depende muito da criatividade e do acervo de conhecimentos próprio do comunicador, nós vamos sempre passar alguns problemas dessa natureza, que podem, no final, imaginem, evidentemente que a escola base não acontecerá mais, porque ninguém esquece, mas poderemos nos aproximar de alguma situação tão desagradável quanto foi aquela. Para o jornalismo, evidentemente, porque para os afetados não se pode dizer que tenha sido apenas desagradável. Bom, a Agência Brasil, problema recorrente, que todos reclamam, que a ouvidoria também já reclamou, que o conselheiro Takashi reclama, e que, à medida que a gente vai fazendo relatórios, vai precisando fazer buscas, a gente também reclama, é a ferramenta de busca e pesquisa do portal. Que eu já conversei na época para saber, e parece que é uma ferramenta que tem um sistema que é dos mais modernos e tudo mais. Se a gente inaugura um sistema que não é o que estamos habituados, minimamente temos que ter um tutorial para nos adaptar à nova possibilidade, ao novo processo, ao novo mecanismo. Isso não houve e não há, e as pessoas continuam reclamando que não conseguem, por que não é como todos os
sistemas de busca. Por que não faz? E eu também, a ouvidoria também, se ressente da dificuldade que é. Em determinado momento você vai, depois você começa aquele embaralhamento que para a gente cometer um erro, pegar um assunto que pensa que é hoje, mas é que é de 3 anos atrás, é fácil. Então, isso é uma questão que precisa ser vista, porque o público continua reclamando. E o ano inteiro passado, e de vez em quando ainda recebemos. Outra coisa que diz respeito ao portal e à agência são os erros que costumam demorar a ser corrigidos. Eu tenho a impressão que, às vezes, primeiro texto que vai para lá, tem muitos erros, muitos problemas que, claro, evidentemente, serão corrigidos depois. Mas acontece que a internet você colocou, alguém publicou, alguém copiou, alguém viu, não é? E a ouvidoria sempre vê, todo mundo vê. Até o estagiário agora brinca de encontrar erros, que até ele encontrou uma página inteira com tantos problemas, eu fiz no boletim diário. Mas o que é isso? É a falta de cuidado na primeira edição. Não pode ir para o ar alguma coisa que não tenha tido uma revisão prévia, ou um cuidado prévio de edição, porque alguém vai ver. E eu já fiz uma pesquisa e vi que os problemas que nós tínhamos no texto foram replicados no jornal, foi no Jornal do Brasil Online, nem foi um jornalzinho mais escondido, menos conhecido, não. Os erros estavam lá. Então, temos que cuidar na primeira fase do processo para que erros acontecem, mas que seja o mínimo. E, às vezes, os erros demoram muito tempo a ser corrigidos. Outra coisa, na agência, principalmente, que da TV Brasil também se nota menos agora, mas às vezes também se nota, é essa questão pendular entre uma abordagem que é pública e uma abordagem oficialista. E vários exemplos nós temos encaminhado nos boletins diários. É uma coisa que é localizada. Então, eu acredito que a necessidade de formação melhor dos profissionais, porque certamente deve ser muito complicado você fazer diferente do que todo mundo faz. Então, para não errar, é melhor fazer por aqui. Às vezes eu tenho essa impressão. Então, é preciso dar mais confiança, talvez, é preciso dar mais garantias de que podemos fazer um jornalismo equilibrado. Isso não quer dizer que seja um jornalismo de oposição, nem um jornalismo oficialista, mas um caminho do meio, porque temos que entender, e hoje esse assunto já foi aventado aqui, mas temos que entender o seguinte, quando falamos que não podemos ser oficialistas, quando foi a Rosiane que pegou aqui, levantou que a proximidade não nos faz bem. Então, não nos faz bem por quê? Não é porque temos que nos afastar das coisas do governo. O bom jornalismo, todos nós sabemos, ele trabalha sobre aquilo que afeta mais a vida do cidadão, diretamente. E o que é que afeta mais a sociedade, a vida do cidadão, se não for aquilo que o governo faz? Portanto, o governo é pauta prioritária, sim. Agora, a abordagem dos assuntos de governo é que nos torna oficialistas ou, não é? Precisamos, e temos feito esse esforço de indicação nos boletins diários, não precisa aqui retornar, porque esse assunto também já foi outras vezes comentado, mas é preciso descobrir esse novo modo de fazer, porque a mídia tradicional, o bom jornalismo é aquele que bate. E nós ainda estamos encontrando a nossa forma de fazer um jornalismo que seja equilibrado, isento, imparcial e que dê as notícias de interesse público. E o que o governo faz, obviamente, é de interesse público, porque afeta diretamente a realidade do cidadão. Então, isso é uma observação que a gente sempre encontra, é pendular e tem reduzido. E tem reduzido, nós temos percebido que tem reduzido bastante. Os especiais do portal, eles são tecnicamente sofisticados, muito interessantes, pautas e temas muito interessantes, às vezes acertam muito, às vezes não, geralmente acertam muito, mas tem uma fragilidade que precisa ser observada, que também é pontual. Quando nós vamos nos links, olhando, foi o caso, por exemplo, daquela sobre o Haiti. Então, quando nós vamos olhando nos links das diversas matérias, há uma fragilidade no sentido do aprofundamento das questões que estão envolvidas naquele tema. Não se pode botar em 3 linhas a história política do Haiti. Então, é preciso, até para que se compreenda todo o resto, é preciso ter uma abordagem um pouco mais didática e contemplando determinadas questões. Então, é preciso esse nível de amadurecimento das propostas de pauta dos especiais, que, em geral, são muito bons.
Mas é preciso isso, é pontual, porque é uma matéria, a outra não. Enfim, é uma coisa que pode encontrar solução muito fácil. Até dizendo isso, eu acho que já é um encaminhamento de solução, porque os próprios profissionais podem se alinhar com novas possibilidades ou se rever. Enfim, esses são os problemas que a ouvidoria encontrou olhando todo o ano passado, que são os recorrentes, que requerem ainda investimento, e o que o público reclama é mais ou menos isso que também trouxemos. Tem uma certa coincidência entre o que nós observamos e o que o público reclama. O nível de reclamação é alto, mas também o nível de elogios é alto. Então, embora a de reclamação seja maior. Mas, como diz o nosso ouvidor adjunto, Márcio Bueno, se eles reclamam é porque eles estão vendo, e se estão vendo é porque gostam. Muito obrigada. Muito obrigada, Josete, e a equipe da ouvidoria. Eu consulto se algum conselheiro quer fazer alguma observação sobre o relatório, sobre algum tema abordado. Não? Esgotamos. Posso só, então, fazer duas sugestões aqui? Eu não sei se os conselheiros estão recebendo os relatórios das universidades que nós contratamos para analisar a nossa programação. Não. Então, acho que era importante que eles recebessem os relatórios, porque aqui eu não vi no relatório de 2014 nem menção a eles quase. Então, era importante. São, né, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que têm, né, pelo menos na medida daqueles que eu consegui ler, são altamente elogiosos dos diversos programas, tanto do jornalismo quanto da parte artística, apresentando, sim, essa boa parte de recomendações, como fez a Josete, mas é importante, pelo menos, perceber que as coisas estão no rumo, conforme eles estão dizendo, e que há questões técnicas ou outras que precisam ser resolvidas. Eu acho que era importante os conselheiros receberem. Sim, eu sempre trato da seguinte forma os relatórios, porque eles fazem com uma metodologia e ficam... Cada boletim é só de descrição metodológica é muito extenso. Eu faço a edição disso e ponho aquela edição acho que era suficiente no boletim diário. Mas se alguém tiver interesse em mais aprofundamento, pode solicitar. Mas no relatório eu sempre faço menção a isso. Os boletins estão à disposição dos conselheiros, se quiserem, porque a gente guarda para o... Mas aqueles específicos que você está circulando no boletim, que são dos relatórios, eu acho que quando você fizer circular para a diretoria, acho que já pode encaminhar para o... A outra é que, na formatação do centro, tivesse um módulo específico, então, para essa questão desses profissionais prestigiados, porque realmente é uma coisa delicada, porque, às vezes, como é que você vai falar para o cara, você tem que fazer, mas tem que ser uma coisa especial para a pessoa. Então, acho que na formatação do centro, do que vão ser as linhas que vão estar sendo colocadas, eu acho que essa aqui pode ser uma que pode ajudar. Obrigada, Nelson. Eliane? Eu acho que a Josete faz um balanço super importante, e eu gosto muito sempre de ouvir aqui, de me debruçar. Não pude, nesse momento, me debruçar sobre o relatório da ouvidoria, mas essa fala de que problemas que se repetem não são resolvidos, eu não sei o que a gente pode fazer, Nelson. Assim, essa questão, por exemplo, do esporte... Temos um novo diretor-geral, ainda não nomeado, que vai dizer exatamente como vai fazer para resolver todos aqueles problemas que estão recorrentes e até agora não são resolvidos. Não sei se você vai querer que ele responda agora ou se vai dar um tempinho para ele. Eu aproveito por uma parte. O esporte é tão constrangedor. Eu acho que ele vai reconsiderar o convite, vamos dizer. E o esporte é tão bairrista que nos outros estados do Brasil não dá para assistir. Só no Rio de Janeiro. Eles não entendem do futebol do resto do Brasil. O esporte. Olha a reclamação de palmeirense, hein? Isso é pesado, é pesado. Só fala do Fluminense, do Botafogo. É verdade. Fala do Paraíba, dizendo que imitou o uniforme do Flamengo. Isso é uma das partes da TVE do Rio de Janeiro que a gente ainda não transformou em TV Brasil. É Esporte Visão. Esporte Visão, é. Tá certo. Bom, dá um tempinho pro nosso amigo ali, tá? Depois nós encaminhando para ele todas as recorrências, etc. Tá?
favor, porque senão vai ficar difícil. Claro. Nós somos compreensivos, não te assusta. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o relatório? Para discutir à frente, não? Aquela questão da publicidade, de recomendação, de informação. Daqui da ouvidoria? Sim. Mais alguém sobre o relatório? Não. Eu recebi um bilhetinho aqui da nossa amiga Mara Régia, para chamar a atenção ou para lembrar que no dia 13/2 é o Dia Mundial do Rádio. E eu queria saber se nós vamos fazer alguma coisa especial. Mara? Sim? Thaís? Sim? O que exatamente? Alguma programação especial sobre... Tá bom. Então, é isso. Fica o registro. Bom, então, passamos, então, para os informes do Conselho Curador. Essa questão... Vocês receberam um comunicado, um informe sobre a Lei de Serviço de Comunicação Audiovisual do Uruguai, e eu explico por quê. É porque nós, o Conselho Curador, foi convidado, na minha pessoa, para ir ao Uruguai no final do ano passado, dia 20 de dezembro, mas fui, pela Unesco. Fui, mas foi bom, foi ótimo. Não passei o Natal lá, mas é pertinho, em Porto Alegre, então não deu para... É o seguinte, a reunião era da Unesco, que está fazendo uma campanha junto à ONU para incluir a questão da liberdade de expressão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que substituirão os Objetivos do Milênio, né? Porque eles expiram agora, em 2015. O problema é que o Brasil não aceita essa inclusão da liberdade de expressão. A expressão, nem a China, nem o Brasil, nem a Rússia. Então, eles estão fazendo uma campanha, está em boa companhia, não é? Porque o argumento do Brasil, do Itamaraty, é de que, se abrir para outros objetivos, perde-se o foco do combate à pobreza. Eu acho que a gente tem que, não nesse momento, mas para dar um informe de vocês sobre isso. Vou voltar a essa questão em outro momento. Eu tenho que pesquisar mais como é que anda o estado da arte. Nesse momento, eu não sei. Mas o que foi mais interessante, na verdade, é que, no dia que eu estava lá, foi aprovada a Lei de Serviço de Comunicação Audiovisual do Uruguai. No dia que eu estava lá. Então, reforça aquela nossa questão, a sua questão. Tem coisas importantes, aquela, por exemplo, que também tem na lei argentina, de divisão de espectro, 1/3 para cada setor, privado, comunitário ou de organizações sociais e estatal. Então, é uma coisa muito interessante e reforça aquela nossa preocupação, né, conselheiro Daniel? Então, aqui eu pedi para o Guilherme pesquisar alguma coisa, e só para dizer que eu estava lá no momento da aprovação. Quem sabe estaremos também na aprovação aqui, não é? Queria colocar um tema um pouquinho fora de ordem, mas lá para o nosso amigo Américo. Pelo amor de Deus, tire aquelas vinhetas sempre iguais que tem na TV Brasil. Eu não aguento mais ouvir falar do Roquete Pinto, do Venceslau Braz e da arquitetura, que é sempre o passo imperial. É demais. É tão barato fazer vinhetinha, mas o Brasil tem arquitetura bastante, não só o passo. Pega desde o Belém do Pará, não é? Tem algumas coisas boas. Já tive algumas discussões sobre a qualidade, etc., da identidade visual em geral, né? Na verdade. A identidade visual em geral da televisão precisa ser modernizada, vamos dizer. Por falar em identidade visual, nós também discutimos hoje de manhã a questão dos... Eu queria cumprimentar, cadê o Negrão? Com a nova identidade visual aí do portal, mas nos chamou a atenção, Negrão, dos banners, que estão muito assim na gente, entendeu? Os banners de publicidade, não, de patrocínio, né? E nós ficamos conversando sobre isso, discutindo quais são os critérios para patrocínio e tal. Então, eu queria solicitar à direção que informasse a gente quais são esses critérios, como é que funciona, que a lei permite patrocínio, mas quais são os limites. E eu, assim, não sei quem é que está fazendo isso, mas que desse uma olhada nisso. Eu acho que os banners estão muito prioritários demais, eu acho, no site, sabe?
Tá? Isso nós estivemos conversando hoje de manhã, então eu queria solicitar isso. Mas parabéns pelo esforço e tal. Outra coisa. O que ficou faltando aqui? Eu estive conversando com o pessoal da Secretaria e com a Rita sobre uma das ações do Conselho Curador para 2015, seria estruturar os debates, estimular a criação de conselhos com participação da sociedade nas empresas públicas estaduais de comunicação. Isso é um problema sério, assim, difícil de avançar, mas eu acho que o Conselho, eu gostaria de propor isso, que o Conselho fosse protagonista nessa discussão, né? Parece que nós só temos na Bahia, no Pará, eu não sei bem se já está estruturado. Em Pernambuco, tem um conselho da EPC, que é a Empresa Pública de Comunicação, que é um conselho de administração, e tem um conselho agora do Núcleo de Rádios e TV, Núcleo de Rádio e TV Universitária, que é o conselho da TV Universitária e das rádios da Universidade Federal de Pernambuco, que, inclusive, eu estive, na semana retrasada, apresentando qual é o papel do Conselho Curador numa reunião de instalação desse conselho do Núcleo de Rádios e TV da Federal. Ótimo. Então, assim, eu acho que a gente tem que, claro, vamos fazer um levantamento do que existe e começar esse diálogo, assim, e patrocinar esse debate. Conselheiro Takashi? Essa é uma questão muito importante. Gostaria de parabenizar por ter levantado o tema, né? E gostaria de sugerir também que a gente participasse, fomentasse essa discussão também no nível municipal, principalmente por conta da implantação do Canal da Cidadania. Ótimo. Eu sei que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está tudo pronto, só não vai, não é votado. Mas, assim, faz tempo. E acho que a IBC tem um papel estratégico nisso, no momento em que tem as parcerias com rede, nesse momento, inclusive, com recurso. Exigir que tenha, né? Vamos dizer, assim, seja priorizar condição, né? Parceria com quem tem, né? Exato. Bom, então, os conselheiros concordam com essa linha de ação? Então, nós vamos desenvolver eu acho isso, que, inclusive, esse trabalho poderia também ser feito em proximidade com as universidades de onde existe mídia pública, para contribuir também com o processo de pesquisas. Isso aí. Bom, então nós vamos fazer um projeto e aí vamos submeter à consideração dos conselheiros. Uma última coisa que eu vou falar é sobre... aqui em março, essas reuniões das câmaras temáticas conjuntas têm sido muito interessantes. Eu acho que várias pessoas já se manifestaram sobre isso e eu queria corroborar. E discutimos hoje de manhã e manifestamos em março, no dia 24 de fevereiro. Não, no dia 24 de fevereiro, vamos ter uma outra reunião das câmaras temáticas para discutir a EBC. Eu acho que é sempre muito mais produtivo essas discussões. Não sei se porque é pela manhã, né, mas estamos todos juntos, então é mais informal. Então, está marcada uma reunião das câmaras temáticas, dia 24 de fevereiro. Ok? Bom, eu vou passar... Eu tenho alguns informes dos conselheiros. Eu vou passar a palavra e depois para você, tá? A Rosane pediu... A Rosane estava inscrita para 2 informes. Um sobre o fórum e o outro sobre... que eu esqueci. A FNDC. Tá. Dividir, né? Pode falar, Rosane. Bom, eu vou deixar o informe sobre o Fórum Social, vou dividir com a Rita. Tá? Então, porque eu acho que ela que está... Eu estou acompanhando também, mas ela tem acompanhado, participou da última reunião que foi em Salvador, que eu não pude participar. São 2 informes, muito rápido. O primeiro é que amanhã, quinta-feira, a campanha nacional Banda Larga para Expressar a Liberdade vai estar lançando em seu site. Nós temos um projeto de iniciativa popular, nosso projeto que muita gente conhece pelo PLIP, que recolhe assinaturas para a questão da regulação da mídia democrática no Brasil.
nós vamos estar lançando amanhã em plataforma na internet. Então, para nós também é amanhã um dia de batalha desse tema que a gente dialogou aqui sobre a questão da democratização da comunicação. A senhora me dá uma parte? É só para deixar bem claro no microfone. Essa questão levantada pelo conselheiro Daniel, de fazer desse tema uma coisa da empresa ou da discussão pública, nós vamos fazer mediante resolução. Tá? Ok. Tá bom? Então, é um instrumento a mais, eu acho que é importante a gente estar colocando isso no debate. O segundo informe é que no dia 10, 11 e 12 de abril, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, o movimento que atua na luta pela democratização da comunicação vai estar realizando o segundo encontro nacional pelo direito à comunicação. Então, pedir para que vocês coloquem na agenda e desde já dizer que se sintam convidados a fazer parte. Os dias, por favor. 10, 11 e 12 de abril, em Belo Horizonte. Vai iniciar, então, na sexta-feira, na parte da tarde, com uma grande caminhada, terminando com um ato público que a gente está construindo com as organizações, o movimento social e o movimento de cultura de Belo Horizonte. Então, a ideia é fazer um ato mais público. E no sábado, então, pela manhã, a mesa do debate é regulação da mídia, de radiodifusão, né? Estamos terminando de fechar os nossos convidados, já temos previsto duas pessoas que já confirmaram, que é o nosso ministro da Comunicação e o secretário pela Liberdade de Expressão da ONU, que já confirmou, e ainda outras pessoas a gente está terminando de confirmar as presenças, além de algumas experiências de regulação internacional, entre elas essa que a Ana acabou de dizer do Uruguai. Estamos aguardando as confirmações. Na parte da tarde, várias oficinas de debate. Entre uma dessas, onde a gente está transformando isso em... Nós estamos trabalhando com eixos. Um dos eixos é a comunicação pública. Então, um dos eixos é a comunicação pública na parte da tarde. No domingo, na parte de manhã, a ideia é de a gente debater a questão da liberdade de expressão, regulação internet e marco civil. Terminando, então, o encerramento no domingo à tarde, né? Então, a gente optou fazer no final de semana, que a gente quer fazer um encontro massivo, e se a gente quer fazer um encontro massivo, a gente precisa fazer no final de semana, com a participação das organizações, tanto a nível nacional, quanto as organizações a nível local. Então, deixar aqui... eu não estou aqui com um convite, porque a gente está terminando de fechar a programação, fechar as mesas, mas assim que a gente tiver tudo programado, a gente também envia para os conselheiros e também para quem é da casa aqui que queira participar do nosso evento. Só para uma sugestão, quer dizer, uma coisa que a gente tinha aventado, de fazer a nossa próxima reunião de abril em Belo Horizonte. Justamente por isso, para pegar carona nessa questão aí. Mas aí teria que ser na segunda-feira ou anteriormente, na quinta-feira anterior. Podemos pensar nisso? Mas na quinta-feira anterior a gente ficaria lá? Não, quem quiser fica. Não, mas quem quiser. É melhor pôr junto, né? Por próximo, né? Mas não é sexta, sábado, domingo? Nessa sexta, sábado. Então, a gente pode fazer a reunião. Pois é, mas eu estou repensando isso nesse sentido, assim, de poder aproveitar fazer na esse quinta, evento. Na quinta anterior ou na segunda posterior, é isso, nesse sentido, entendeu? Entendi, eu pensei que a gente ia ficar lá. Podemos pensar sobre isso? O 10, 11 e 12 de abril, e aí, se for de interesse de todos, nós poderíamos fazer uma reunião antes, no dia 9, ou no dia 13, ao invés do dia 15, é isso que eu quero dizer. Dia 16, segunda-feira. Incluir aí uma visita, então, à Rede Minas, parceira. Sim, aí nós fazemos toda uma questão da Heloísa, que ela quer fazer do salário sobre a... Tá. Alguém tem algum problema com o dia 13 de abril? É segunda-feira. Não pode? E quinta? E aí?
marcado aqui dia 15 de abril. A proposta é antecipada. Exato, mas é uma proposta, conselheiro, para ser em Belo Horizonte. Dia 9 ou dia 13, é isso? É. Não, dia 13 de abril é segunda-feira. Ah, bom. Então, vamos repensar. Porque em junho a reunião é em São Luís, então acho que aí fica um pouco pesado. Né? São Luís é prioridade. Então tá. Então vamos deixar do jeito que está e pronto. Foi só uma ideia. Eu passo a palavra, então, para Evelyn, que também tem umas informações. Bom, eu queria relatar aqui um pouquinho do que está acontecendo no grupo de implantação do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e retransmissão de TV, que chama GIRED, que é um grupo que foi instalado em dezembro pela Anatel, e que temos um representante da EBC, da ABPEC, na verdade, né, das TVs públicas em geral, que é o André Barbosa, e eu também faço parte desse grupo, nós dois como suplentes. Tem sido um processo muitíssimo interessante, porque, pela primeira vez, estão sentados numa mesma mesa de decisão radiodifusores e operadores de telecomunicações, para decidir a limpeza da faixa de 700 MHz, o desligamento dos canais analógicos, a migração dos canais que hoje ocupam essa faixa, que são os canais de 52 a 68, e a mitigação das interferências, possíveis interferências que vão acontecer quando ligar o 4G, né, a banda larga, nessa faixa, que vai acontecer 1 ano depois do desligamento do analógico e do remanejamento. Esse grupo ele tem 3 subgrupos que estão se reunindo intensamente nesse início de trabalho. O mês de janeiro a gente trabalhou muito, fevereiro, esse início, porque esse GIRED tem a obrigação de definir as diretrizes do que vai ser implementado por uma empresa que é EAD, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela direitinho, empresa de administração. Eles têm 3 bilhões e 600 milhões de reais para promover toda essa mudança, o que inclui o ressarcimento dos canais que hoje operam nessa faixa, a distribuição de um kit com set-top box, um filtro, por causa dessa mitigação de interferência, e antena, para 14 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Tem que ter campanhas de comunicação, site na internet, serviço de 0800 e o trabalho de mitigação em si, que vai vir no final desse processo, com esses 3 bilhões e 600 milhões. Hoje está acontecendo uma reunião aqui na EBC com os radiodifusores privados, numa tentativa de se tirar uma proposta única para o set-top box, né? As especificações do que vai ter nesse set-top box, principalmente por causa do projeto Brasil 4D. Tem sido muito interessante acompanhar tudo isso. Os avanços estão sendo muito grandes, porque, a princípio, o projeto Brasil 4D ele é muito pesado para rodar nesse set-top box, então, assim, demandaria mais dinheiro, mas o trabalho que o André, a equipe da EBC, está fazendo para baratear o custo disso, buscando possíveis fornecedores, tem sido muito intenso. A radiodifusão começando a entender, né, porque eles têm muito medo de uma mudança no modelo de negócio deles, essa aproximação com as telecom, então eles resistem muito. Eles estão reunidos agora, tentando uma proposta única. É interessante que, se não tiver uma proposta única, não tem problema, porque tudo é levado para a decisão do GIRED. Então, mesmo que existam divergências entre radiodifusores comerciais e públicos e operadores de telecomunicações, as propostas são levadas para o GIRED e o GIRED decide. A EAD é a única empresa do Brasil, a única? Não é assim. Ela foi constituída específico. Isso, foi constituída para isso. É uma empresa que está sendo, são as teles. Tem ligação com as teles. Que vão gerir. Se juntaram,
criaram essa empresa para fazer essa migração? Essa empresa está sendo montada agora. Eles contrataram essa semana uma consultoria, que, inclusive, o CPQD está junto, né? São 3 empresas, uma consultoria com 3 empresas para criar a EAD. Então, estamos neste processo. Mas a EAD tem que ser criada até 5 de março, se não me engano. Então, está sendo tudo muito rápido, né? Só que o desligamento do analógico só vai acontecer se 93% da população que hoje recebe TV aberta estiver apto a receber a TV digital. Então, pesquisas vão ter que acontecer, senão esse cronograma vai sendo postergado. Brasília é a primeira grande cidade. Tem uma cidade chamada Rio Verde, aqui em Goiás, que vai ser a primeira a ser desligada em novembro desse ano. E depois Brasília, em abril, e São Paulo em maio já. A gente está falando de 2016. Então, as campanhas têm que entrar um ano antes. Então, em abril desse ano, já tem que começar as campanhas, né? Então, o desafio é muito grande. E eu estou relatando tudo isso assim, nessa reunião que a gente marcou para o dia 24, a gente vai fazer uma pequena apresentação, eu e André, vou chamar o André para me ajudar, para o Conselho, e quero convidar, principalmente vocês, dos ministérios, que tiverem interesse em entender um pouquinho mais esse processo, porque parece que é só uma questão de engenheiro, né? Mas, por exemplo, o Nelson é um grande defensor da possibilidade da expansão dos canais que foram criados no decreto, né? Canal da Cidadania, Canal da Cultura, que esses canais tenham um espaço no espectro, né? Que eles possam existir. E há um grande congestionamento nas capitais e no interior de São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, onde simplesmente não há mais canal. Então, para esses canais poderem existir, existe uma faixa que ainda não tem destino, que é o que a gente chama de VHF alto, de 7 a 13. Por exemplo, estão definindo se essas antenas que vão ser distribuídas para o Bolsa Família vão ter capacidade de receber esses sinais. Então, se a gente não está lá presente numa reunião dessa, isso já ia sendo discutido. Não, vai ser só de UHF. Então, esta banda, o pessoal do Bolsa Família já não pegaria. Então, assim, tem questões muito importantes. Por trás da técnica são questões estratégicas, né, de democratização da comunicação e tudo que vem atrás disso. Então, eu vou convidar o André Barbosa para a gente fazer essa apresentação e convido a todos que tiverem interesse também. Muito obrigada. Esperamos com ansiedade a sua apresentação. Não, é verdade. A conselheira Rita, e depois eu vou passar para para a Fernanda e para o Adriano, que eles também querem comunicar. Bom, eu, na verdade, quero fazer um convite à EBC e ao Conselho Curador, em nome da delegação brasileira que vai a Tunis, no próximo Fórum Social Mundial, que vai acontecer de 24 a 28 de março, e também do grupo de trabalho do Fórum Mundial de Mídia Livre, que vai começar 2 dias antes e vai atravessar o fórum, porque são processos que dialogam. E tanto o Fórum Social Mundial, o coletivo brasileiro, quanto do Fórum Mundial de Mídia Livre, tiveram uma reunião em Salvador, e uma reunião que definiu, após um ano de conversas, que definiu as 4 agendas prioritárias da delegação brasileira em Tunis. Uma delas é o debate da agenda pós-2015, a outra é os mecanismos de participação social. A outra agenda é o combate ao enfrentamento ao racismo, xenofobia e o tema das reparações. E a 4ª agenda é a relação da sociedade com a comunicação, com os sistemas de comunicação. E, para isso, foi uma deliberação do coletivo em plenária convidar a EBC para estar numa mesa que vai discutir esse tema, né, do papel da sociedade no sistema de comunicação, e ter como interlocutores algumas autoridades reguladoras da região do norte da África, que estão interessadas também no debate. O modelo da EBC é um modelo
é um modelo, é uma novidade, né? Quer dizer, ele é diferente do que se tem na região, que vem de ditaduras e um processo difícil aí de democratização. Mas eles têm lá órgãos reguladores que também podem trazer essa experiência, e há um interesse nesse debate que o Conselho Curador esteja ajudando a articular essa mesa, conduzir, juntamente com a participação da sociedade civil. Então, fica aqui o convite. A delegação está ocupada em levar representantes da sociedade civil, né, de movimentos sociais. Então, a gente quer, inclusive, o apoio da EBC para viabilizar essa presença e também, é claro, uma bela cobertura desse evento para o qual os movimentos sociais brasileiros estão se preparando. Posso só falar em relação à cobertura do Fórum Social Mundial? Se a Fernanda deixar, pode. É que ela está inscrita. Não, o convite foi aceito, né, gente? Então, eu já tinha colocado isso na discussão passada sobre a questão do Fórum Social Mundial como uma pauta que já teve muito forte dentro da EBC e que foi se afastando até cair no distanciamento completo, e que eu acho que era importante recuperar. E aí eu acompanhei na Globo News a cobertura do Fórum de Davos. E olhava aquilo ali, assim, cobertura toda da transmissão, do encontro, e falava assim, eles sabem exatamente que fórum cobrir. E acho que vale a pena a gente Mas saber. Foi uma bela cobertura. Foi uma bela cobertura. Aquela repórter é ótima. E ele sabe exatamente, ele tem toda a estrutura. Acho que vale a pena recuperar a proximidade com o fórum. Eu tive a oportunidade de estar em Salvador, e é aquela profusão de pautas que tem tudo a ver, né, do Quilombo, a agenda palestina, que tem a ver com a comunicação pública, e que a gente é importante para o conteúdo da EBC. A gente está atento a essa agenda, né? Assim, seja aqui, seja em Tunis, mas assim, é uma fonte inesgotável de informação de interesse público, e que vale a pena investir, assim, ideias que surgem. A gente fala aqui da parceria com as agências internacionais, as agências de língua portuguesa e as agências da América Latina. Assim, seria belíssimo ver a EBC encabeçando um pool de agências públicas no Fórum Social Mundial. É ligar para o colega de Moçambique, da Rádio Nacional de Moçambique, e aí você consegue ir, o pessoal da Telesur, e encabeçar algo que não teria não é nem necessariamente, não é nem esforço financeiro, né? Assim, é de encabeçar um projeto de integração que eu acho que valeria a pena olhar com cuidado para isso aí. Quem sabe o governador Lema vai nos representando lá em Tunis. Vai, né? Vai, ele está super convidado. E só para mostrar que no processo do Fórum Mundial de Mídia Livre, tem uma plataforma que foi desenvolvida aí pelos hackers aí do movimento, junto com os hackers que desenvolveram aí o Participa BR, mas eles, como ativistas, assim, escondidinhos, nos ajudaram a desenvolver essa plataforma. E a carta, e está se construindo desde 2013 uma Carta Mundial da Mídia Livre. E ela está... Que é isso? Não, tem... Então, ela está ali já em 4 idiomas, o árabe está sendo traduzido, e nessa carta, pode baixar um pouquinho, e entrar só no... Tá vendo? Cada item desses está aberto a contribuições, já teve 4 seminários internacionais, e o item engajamentos, o item 7 ali, só... É rapidinho, só... E entra para o item 5 ali. Olha, um dos acordos que se quer fazer no Fórum Mundial de Mídia Livre com movimentos de outros países é que se defenda o conceito da mídia pública como uma mídia
independente e autônoma em relação a mercado e a governos. Então, essa carta ela é voltada a fazer acordos entre diferentes movimentos no tema da comunicação em diferentes lugares, para poder um fortalecer o outro num processo de luta e de pressão internacional. É isso, obrigada. Obrigada. Contribuam, entrem e ponham palpites lá, porque é só entrar e... Obrigada. Acabou. Agora, Fernanda, por favor, Fernanda. Gente, eu queria cumprimentar, em nome do ministro, né, o trabalho, parabenizar o plano de trabalho. É a minha primeira reunião como representante do ministro, estou feliz e estou mais ouvindo, porque, né, absorvendo os temas do que propriamente sugerindo, né? Mas uma coisa que queria já compartilhar com vocês ali, a gente está há um mês na pasta ali de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu, pessoalmente, queria compartilhar assim, a angústia que eu estou vivendo, assim, de ver como que a Ciência, Tecnologia e Inovação não tem visibilidade, né? Então, eu queria também que a gente pensasse sobre isso, como que a gente... Eu já conversei um pouquinho com o Ricardo e já vi que tem uma preocupação e queria reforçar ela, da gente pensar na programação, uma ideia de... A gente conseguiu até recursos da FINEP, num projeto que o Will deu, que era o seu antecessor aqui, sempre defendia, mas não conseguimos viabilizar. Mas tudo bem, só um comentário. Não é para desanimar, não, pelo contrário, para animar e trazer mais essa pauta, sim, porque essa questão da ciência, ela acompanha a comunicação pública desde a sua origem, né? Sem querer voltar a falar do Roquete Pinto aqui, mas foi a Academia Brasileira de Ciências quem viabilizou os transmissores da primeira rádio pública do Brasil, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Não, e eu vejo aqui em todos os temas que a gente conversou, né? Migração do analógico para o digital, marco civil, quer dizer, em todas troca de conteúdo, ciência e tecnologia e inovação está em todas essas, tem uma interface enorme, né? Aliás, eu queria até reforçar, né, o pedido que eu já fiz para o ministro de fazer uma apresentação para ele, porque eu mostrei para o ministro Cid justamente que a sustentação da pátria educadora ela está na comunicação, na educação, na cultura e na ciência e tecnologia, que são os representantes aqui da área governamental dentro desse conselho. Isso não tem nada que dê mais massificação a ser uma pátria educadora realmente do que juntar essas 4 áreas e transformar isso realmente num projeto estratégico nacional. Tá. Fico feliz, então. Então, isso. Eu queria cumprimentar e dizer que estou feliz de estar participando. Obrigada, Fernanda. Adriano? Bom, queria saudar primeiro a presidente Ana Fleck e a Rita Freire, vice-presidente, em nome de todas e todos os conselheiros do Conselho, em nome do ministro Juca Ferreira, saudar também toda a diretoria da EBC e todos os profissionais da casa que estão aqui, assim como os que nos acompanham pela internet. O ministro Juca me pediu que viesse representá-lo, me designou, ele está numa agenda do Fundo Setorial Audiovisual, no Rio de Janeiro, uma agenda bastante estratégica, inclusive, que tem diálogo direto com a comunicação pública, com a empresa pública. Gostaria muito de estar aqui e já deixou claro que quer acompanhar esse processo muito de perto, não só da política da EBC, mas do papel do Conselho Curador. O Ministério da Cultura, obviamente, tem uma relação com a empresa pública de comunicação que todos conhecem, que é de bastante tempo, né? Inclusive do estímulo ao debate da comunicação pública, pegando um gancho de um ponto que foi colocado aqui, de manter esse debate vivo, forte, na existência dos 2 fóruns de TVs públicas, que a maior parte aqui acompanhou, teve relação muito direta. O Ministério da Cultura teve um papel importante e segue como essa nova gestão, segue com esse entendimento. Na verdade, a gente está ainda, o ministro Juca, a gente está montando ainda a gestão, né, essa nova gestão do Ministério, mas é muito claro, inclusive... não está definido ainda as pessoas que vão ocupar a Secretaria do Audiovisual, mas está muito claro que a relação com a comunicação pública é mais ampla até do que simplesmente a Secretaria do Audiovisual. É uma relação mais ampla. No discurso de posse do ministro Juca, ele deixa muito claro, até anotei aqui que ele falou, a comunicação deve ser entendida como um direito essencial
para a realização plena dos direitos culturais. Então, assim, essa relação entre comunicação e cultura está muito presente no olhar e no planejamento que está sendo construído pelo Ministério da Cultura. E a gente queria, na verdade, dizer também que a gente está se inteirando, essa nova equipe, essa nova gestão está se inteirando do processo do plano de trabalho que vocês construíram, parabenizar o Conselho por isso e também, na verdade, nos colocar à disposição, o Ministério da Cultura, para contribuir com eventuais ações, programas que o Conselho considere que o Ministério é pertinente de contribuir. Né? Por exemplo, quando a conselheira Heloísa cita a questão dos acervos, né, a gente tem, só para citar, né, vocês conhecem, toda a política de acervos da Cinemateca Brasileira, que está em São Paulo. Isso pode ser um ponto de diálogo com eventuais necessidades e encaminhamentos que o Conselho, em diálogo com a diretoria da empresa, estão tomando. Então, assim, na verdade, colocar à disposição o Ministério da Cultura. Eu estou designado pelo ministro para fazer essa interlocução de maneira mais regular. Tem alguns pontos que eu já deixo claro que a gente tem bastante interesse em ajudar a construir, a avançar, que é esse debate da comunicação digital. A gente está abrindo um gabinete digital do Ministério da Cultura que vai trabalhar bastante a perspectiva de participação social. Inclusive, isso tem relação direta, conceitual e talvez prática, com a política de comunicação colaborativa e participativa que é desenvolvida pelas mídias e pela empresa, né, pelas mídias da EBC. Então, a gente vai estender agora um amplo processo de diálogo e de participação social com a sociedade. Isso envolve diretamente as mídias livres e mídias independentes. A gente, obviamente, não quer substituir nenhum papel que cabe à empresa de comunicação, a EBC e suas mídias, mas a gente quer estreitar esses laços porque a gente entende que, na verdade, nessa disputa de narrativas, a gente precisa, sim, valorizar e incorporar cada vez mais esse segmento da comunicação independente, participativa, colaborativa, além, claro, dos próprios debates relacionados a políticas culturais e a políticas de arte, que a gente sabe que também tem diálogo direto com a programação e com o conteúdo das mídias e da empresa pública de comunicação. Então, na verdade, é muito mais deixar aqui aberto, parabenizar o trabalho do Conselho pela construção desse plano de trabalho, dizer que a gente gostaria muito de participar dessas outras atividades do Conselho a partir de agora, as câmaras temáticas e outras ações e espaços que vocês acharem pertinente o diálogo com o Ministério da Cultura, a gente está à disposição, quer contribuir. Tá? Obrigada. Por último, da nossa parte, Nelson, depois eu passo para você, eu queria aproveitar que a Miriam está aqui e... Será que a gente vai botar um ponto final nesse tema ou não? Vida de estagiário, pelo amor de Deus. Por favor, Miriam. Esqueci da cartinha. Bom, na última reunião, eu tinha ficado de entrar em contato com o produtor, de analisar a temporada que da outra vez ela foi contratada através do licenciamento. E, então, eu entrei em contato com o Paulo Bocato, da produtora Glass, e pedi a ele os roteiros dessa próxima temporada. Ele me enviou os roteiros e nós analisamos, e, na verdade, como essa série ela o fundamento dela, em cima do argumento, em cima do cartunista Alan Sieber, ela tem uma característica realmente de um humor negro, enfim, de um sarcasmo que está presente na série. Então, eu fiquei preocupada, porque, inclusive, com os roteiros para a próxima temporada, a gente continuava vendo essas características. Conversei com ele. Ele pediu um tempo, que ficou disposto a fazer algumas alterações, que a gente poderia participar o tempo inteiro da confecção dos roteiros. E a gente combinou assim, um prazo aí, até 2 de abril, início de abril, ele vai ter aí o mês de março, para ele adaptar, para a gente ver se fica mais de acordo com, enfim, a TV pública, a nossa tela, e caso isso não aconteça, aí a gente realmente ainda não foi iniciada nenhuma tramitação de contrato, então a gente pode, embora tenha sido selecionada no banco de projetos, né, para o banco de projetos, a gente pode reavaliar, e o produtor já está sabendo disso, mas ele está disposto a fazer as adaptações, e a nossa equipe de criação vai acompanhar os roteiros durante esse mês de fevereiro e março. É isso, então a gente volta a falar no próximo Conselho Curador só se eles conseguiram realmente adaptar conforme o nosso pedido ou se realmente continua fugindo, enfim, é o que a gente espera
Tá bom. Para a série. Te agradeço, Miriam. Conselheiro Takashi, está satisfeito? Eu estou satisfeito com a atuação da EBC. Gostaria de parabenizar o trabalho da Miriam. Alô? Gostaria de parabenizar o trabalho da Miriam, né? Eu sei que esse é um trabalho árduo, então, nesse sentido, eu estou satisfeito com a EBC. Eu, particularmente, sou muito cético em que eles consigam efetuar alterações significativas, não por falta de boa vontade, mas exatamente por causa do tipo de abordagem. Tá? Mas só nesse diálogo que você vai ter com a produtora, gostaria de assim, esclarecer quais são os 2 pontos cruciais que têm nos incomodado. Uma é a questão deles usarem, abusarem da caricaturização, não que isso em si seja ruim, mas caricaturização contra personagens e estereotipos, né? Por exemplo, um episódio que eu assisti, fiquei horrorizado, eles caricaturizaram exatamente o povo árabe. Eu achei assim uma ofensa muito grande isso contra os árabes. E o outro ponto que gostaria de chamar a atenção, que também me preocupa bastante e preocupa alguns conselheiros, é o fato deles denegrirem o ambiente de trabalho, né? Então, isso para um adolescente que ainda vai entrar no mercado de trabalho é extremamente ruim. O adolescente fica pensando, puxa, eu vou começar a trabalhar, será? Então, isso é o ambiente de trabalho que eu vou enfrentar, né? Então, essa imagem negativa, pejorativa do ambiente de trabalho precisa de ser, de alguma forma, tratada, né? Principalmente nesse momento em que nós temos assim, um contingente muito grande de jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho. Isso é uma preocupação muito forte do governo. Nós não podemos deixar que um programa, né, que fique construindo essa imagem negativa. Tá ótimo. Nós realmente fizemos essas observações. Vamos acompanhar agora esses roteiros e a gente vai, enfim, tomar uma decisão de acordo com também o movimento que eles vão fazer durante esse mês. Tá? Aí a gente volta a falar na próxima reunião qual foi a decisão aqui. Muito obrigada, Miriam. Bom, eu não tenho mais nenhum ponto. Desculpa, Ana. Bom, eu tenho dois informes e eu acho que 2 questões para a gente propor. Vou sentar e dar. Primeiro é que de 4 a 8 de maio nós vamos realizar em Pernambuco a 3ª Semana de Comunicação Pública. E aí a gente depois divulga a programação. Dizer que a Universidade Federal de Pernambuco também está institucionalizando a disciplina de comunicação pública e que essa semana ela vai ser realizada em parceria com todas as universidades que têm cursos de comunicação, multidisciplinar, né? A gente está convidando a sociedade e todos os cursos de comunicação e a gente está preparando e vai ser itinerante. Cada universidade, inclusive a universidade lá na Federal Campus de Caruaru, que é no Agreste, também vai fazer o debate da comunicação pública a partir de vários olhares, desde convergência de mídia até regulação democrática da comunicação e a comunicação pública nesse campo, passando por observatórios de mídia, que são sistemas de observação e de responsabilização da mídia, enfim, o rádio, a televisão. Então, assim, estamos discutindo num comitê e pretendemos, né, fazer uma excelente semana de comunicação pública e, lógico, que também estará no debate a questão da EBC, né, do Conselho Curador e tal. Vai fazer parte também dos nossos debates. E também nós vamos promover o Encontro Nacional de Democratização, o Encontro Nordestino de Democratização da Comunicação, que vai ser realizado no Recife, Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco, de 12 a 14 de março. Né? Então, a gente também vai discutir regulação, a gente vai discutir o papel da comunicação comunitária e popular, né? Articulada com a comunicação pública, os conselhos, e a programação também está sendo fechada. E a ideia é reunir 200 pessoas do Nordeste, lá no Recife, com mesas que a gente está pensando várias experiências de todo o Nordeste, de regionalização, da produção da comunicação pública, enfim, regulação, lógico.
Então, são dois eventos importantíssimos que nós estamos envolvidas lá em Pernambuco e no Nordeste. A outra questão que eu vou falar aqui é que eu fico muito feliz com a participação dos 2 novos conselheiros, né, representantes dos ministérios de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Cultura, exatamente porque eles penso que irão nos ajudar muito nas nossas pautas aqui que a gente colocou. Na pauta da acessibilidade, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem um papel fundamental para ajudar a EBC a fazer essa política de acessibilidade ser implementada. No campo também de algumas questões técnicas que o Ministério pode nos ajudar e as universidades a desenvolver, né, alternativas, né, viáveis para que a gente possa ter acessibilidade das produções, porque tem um custo altíssimo, né? Nós sabemos como é caro e sabemos que o mercado tem empresas que fazem, mas a gente precisa ter uma iniciativa de uma tecnologia do governo, de Estado, para viabilizar, porque se a gente não conseguir isso, a gente nunca vai ter Libras na comunicação pública, a possibilidade da gente ter a interpretação de Libras, por exemplo. E os surdos vão ficar sempre à margem, ou então apenas com um programa ou 2 que é viável dentro do orçamento da própria EBC. Então, a gente precisa de tecnologia do Estado brasileiro para financiar isso, ou seja, tecnologia que o Estado, que a EBC, que as empresas públicas possam lançar mão, né, viáveis. E as universidades estão fazendo pesquisas sobre isso. E há já entidades da sociedade civil, por exemplo, que têm sites, portais totalmente acessíveis, com tecnologias livres, software livre. Então, nós precisamos fazer, presidente, um seminário sobre acessibilidade com o Ministério, com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal. Já conversei com a deputada federal Luciana Santos, que é do meu estado, e ela está engajada. Ela quer discutir, inclusive... Pode organizar, conselheira. A gente um conselho. Sério, não. Vamos fazer juntos. Não estou... Não, vamos. É uma proposta para a gente pensar nisso, né? Para que a gente possa ver, inclusive, como é que a gente vai viabilizar, né? Enquanto... Eu acho que a EBC tem que puxar esse debate, né? O Conselho Curador e a EBC tem que capitanear esse debate. Como é que a gente vai conseguir fazer com que as empresas públicas de comunicação possam ter a maior acessibilidade, viabilidade disso, né? Através da tecnologia e tecnologias livres e com custo mais baixo do que a gente observa. Como é caro poder fazer o closed caption, como é cara a história da audiodescrição, mas qual é a alternativa que o Estado brasileiro vai ter para fazer isso, inclusive dialogando com a digitalização. A outra questão que eu considero fundamental é esse debate das mídias radicais, livres, independentes, que o Ministério da Cultura já tem esse aporte e que vai intensificar isso, né, na fala do representante e do novo ministro, e a gente vai ter que estar junto também nesse diálogo. E é um dos objetivos estratégicos da EBC. Eu acho que a gente está... Eu fico feliz com essas questões aí, porque, finalmente, eu acho que a gente pode construir 2 frentes fundamentais para a gente fazer a comunicação pública chegar a muito mais gente, ser acessível, viável, né, e podemos dar realmente um exemplo para a América Latina nesse sentido. Muito obrigada. Gente, alguém tem que tirar o microfone de perto do celular, porque está dando... Não. Só um pouquinho. Desliga aí. Alô? Esse... Quem foi? Quem foi? Foi a Josete. Não, acho que foi aqui, né? Ana, bom, queria... tudo bem. Conselheiro Márcio. Não, eu queria que constasse em ata. Eu, há 2 semanas atrás, vi no Caminho da Reportagem sobre a Bolívia. Muito importante, e eu acho que esse é o caminho da mídia pública. Inclusive, tem um aspecto político. No momento em que a Globo News estava lá em Davos e os setores conservadores reclamavam pelo fato da nossa presidenta ter escolhido ir à posse do
Evo Morales, ao invés de Davos, estavam reclamando muito. A TV Brasil lavrou, na minha opinião, um grande tento ao mostrar uma Bolívia que poucos brasileiros conhecem. Eu acho que até o programa tem que ser até repetido e divulgado ao máximo. E, segundo, em relação à questão da América Latina, eu só queria informar que a sociedade civil está muito atenta em relação à questão da América Latina. No Rio de Janeiro, o Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, que está completando esse ano 80 anos, dentre as atividades que está promovendo, possivelmente nesse primeiro semestre de 2015, vai ser um debate sobre a mídia na América Latina, claro que depende de uma série de circunstâncias, com a participação de representantes de vários países aí próximos, né? E o tema que está em questão, o tema que é dos jornalistas, mas é da sociedade brasileira, de um modo geral. Eu acho muito importante isso, mostrar que o tema está aí na ordem do dia. Né? Todo mundo está discutindo, jornalistas, comunicadores. Vossa Excelência permite uma parte. Caminhos da Reportagem é algo excepcional dessa televisão. Todos os programas são bons. Raramente... exatamente. Eu acho que é um caminho da mídia pública. Certo. Muito importante. É isso aí. Conselheiro. Só para parabenizar também o Caminhos da Reportagem sobre a Guerra do Paraguai, que está fazendo 165 anos. 150 anos. 150 anos, muito bem feito também. Excelente. Um fato importantíssimo esse. E, finalmente, já que estamos dando comunicações, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no dia 1º de abril, já aprovou uma moção de homenagem aos jornalistas catarinenses que foram perseguidos pela ditadura. Então, complementando a informação, já que uma informação também do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já deve ter aprovado a entrega de medalha Tiradentes aos chineses que foram presos em 64 pela polícia do então governador Carlos Lacerda. Não sei se a maioria, eu acho que aqui nem era nascido ou era muito criança, e naquele momento uma delegação chinesa estava aqui no Brasil, estava no Rio de Janeiro, e uma missão comercial, e também tinham jornalistas da agência Nova China, que foram presos, torturados e condenados a vários anos de prisão, acabaram sendo expulsos. Né? Então, o Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, vai prestar uma homenagem a esses cidadãos chineses que foram vítimas. A maioria talvez já não está mais entre nós, mas tem alguns jornalistas que vão ser lembrados aí. E na verdade, uma forma da gente se penitenciar pelo horror que foi feito contra essa delegação chinesa em 64. Conselheiro João Jorge. Boa tarde a todos e todas. Quero desejar a todos vocês um bom carnaval. Eu achei que você ia convidar todos e todas para o carnaval. Calma. Essa é uma festa da cultura, da comunicação, sui generis no Brasil. Evidentemente que não fomos nós que inventamos o carnaval. Chegou aqui como um intrudo, muito proibido para muita gente, dentro das casas, jogando pó de mico, etc. Mas hoje, nós estamos agora há 9 dias, 16 horas, 22 minutos, 36 segundos, de uma festa em que jornais, televisão, mídias estarão cobrindo, pelo menos em 5 grandes cidades do país. Em Recife, em Olinda, em Salvador, no Rio de Janeiro e São Paulo, fora tantas outras, milhares de trabalhadores da cultura que planejaram durante um ano construir suas fantasias, suas alegorias, reinventar o Brasil, gerar uma economia criativa fantástica, ainda vista como algo somente da arte pela arte, uma música excepcional e, ao mesmo tempo, comunicar. Acho que o carnaval, o que ele mais faz é comunicar a realidade brasileira.
Era para ser uma festa do esquecimento, a festa da carne, do valor da carne, como os romanos pensaram, como Veneza e Colônia e outras cidades europeias pensaram. Mas de tão proibida que ela foi no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, na Bahia e em São Paulo, que os sambistas, os carnavalescos foram inventando modas. Se o trem atrasar, tinha que avisar em casa porque o trem estava atrasando. Deixa a escola passar. Não podia ser um grupo de samba, criou o Grêmio Recreativo, blá, blá, blá. As proibições na Bahia aos afoxés, ao grupo de africanos, nunca deram certo. Né? E nossa maior festa religiosa é sempre na beira do mar, para Iemanjá, é sempre todo mundo de branco em direção à colina. Então, o Carnaval é a festa de como um povo brasileiro vence. Só que ele se comunica, ele dá recado, bota a máscara de quem está na hora, nas coisas, inventa moda, traz músicas que ninguém admite que exista, a música do sofrimento, a sofrência, cria palavras novas. Em 2015, uma nova palavra para o vocabulário brasileiro, a sofrência, que o artista Pablo é o líder disso, com o teclado e tocando para as pessoas, e, ao mesmo tempo, é a festa da brutal realidade brasileira. Como é brutal essa realidade brasileira? Hoje, nós temos uma matéria num grande jornal de São Paulo, o Hélio Gaspari, o título é O Janeiro Negro do Planalto. Quando ele vai falar, ele mostra as dificuldades do Brasil. Não entendo muito bem, porque quando o Brasil está em dificuldade, o termo usado é o Janeiro Negro no Planalto. Eu penso que o Brasil é um país com muitas dificuldades e o termo deveria ser o Janeiro Branco do Brasil. Não fomos os negros e os índios, ou quem faz carnaval, capoeira, candomblé ou música, que criou essas dificuldades do Brasil. Mas o carnaval também serve para isso. Muito policiamento na rua, muito tributo e cobranças em São Paulo, Rio, Salvador, Olinda e Recife. Os municípios cobram tributos e taxas, muitas vezes de forma abusiva. E o Estado brasileiro, talvez os senhores e a senhora não saibam, ainda não reconhece o carnaval como um fato. Não reconhece a música do carnaval e não reconhece o carnaval. Várias empresas brasileiras são proibidas de apoiar o carnaval, porque não existe para o Estado brasileiro o fenômeno carnaval. Então, imaginem, senhores, 2 milhões de pessoas em Salvador, milhões no Rio, milhões de Recife e Olinda, além do trabalho que é feito, e tudo isso ainda está informal no Brasil. Então, eu quero desejar a vocês bom carnaval. Foi um milagre vir até aqui, mas a cabeça está... sexta, domingo e terça, a fantasia, o trio, o carro, a som, a música e tudo. E como é uma construção muito bonita, eu espero que a fé que move o meu grupo, o Grupo Olodum, nos inspire para a gente fazer um bom carnaval. E que os brasileiros possam ter, depois do carnaval, boas notícias quando a gente cair na realidade e começar o ano mesmo, na quarta-feira de cinza. Obrigado. Para você também, depois dessa aula toda aí. Bom, depois dessa aula aí tão emocionante, eu vou passar, eu não tenho mais nada para tratar aqui, então vou passar para os informes da direção. Nelson. Isso é bem rápido, até porque o do portal, que eu estava na minha lista aqui, né, a presidente já falou, só queria lembrar que o portal, ele foi... Esse novo visual, ele não é só um novo visual, ele é uma nova concepção, porque nós estamos adaptando ele para a linguagem do mobile, porque de junho, né, quer dizer, nos últimos 6 meses do ano passado, o crescimento do acesso do portal para o mobile foi muito forte, né, de 17% para 40%, mais de 40%, quase 50%. Então, essa é uma tendência na concepção de novos portais, por conta desse acesso cada vez maior, e quando tivermos o 4G aqui, vai ser muito mais ainda. Né? Também falar que nós, acho que, não sei se eu cheguei a antecipar, mas pelo menos falei isso a possibilidade de a gente fazer isso no encontro de comunicação que a gente fez lá na Câmara, esqueci o nome, Fórum Público, Fórum Brasil, exatamente, que é a área da prestação de serviços, principalmente
os serviços prestados ao governo federal está segregada. Separamos da área de negócios, porque a área de negócio é uma área de negócio para a empresa como um todo. A prestação de serviço hoje está muito concentrada no serviço do governo federal. É uma forma da gente separar um pouco, acho que é um estágio dentro do nosso processo de separação de corpos desejável que todos nós imaginamos. A terceiro informe não é muito positivo, mas eu, até por conta de que a conselheira Evelyn falou do VHF alto, o Ministério das Comunicações fez um pedido de concessão do canal 8 no VHF alto, lá na região metropolitana de São Paulo, né, mais especificamente em Barueri, para nós fazermos os testes com o VHF alto, porque nós nunca nos negamos a pensar na possibilidade do HF alto como um espaço da comunicação pública, mas por conta da questão da necessidade de outra antena, que não a antena de UHF, o VHF alto, né, poderia ser mais custoso, mais trabalhoso, e a gente ficar patinando e todo mundo assistindo numa frequência e a gente transmitindo na outra. Mas aí queremos fazer testes com esse canal. Tínhamos o pedido de consignação lá no Ministério das Comunicações. E fomos surpreendidos, eu recebi essa notícia ontem, mas, na verdade, é algo que aconteceu no final do ano passado. Ele foi concedido por um grande empresário do ramo da educação. Então, aquele que todo mundo... acho que é aquele. Mas é isso. E, bom, aí não me perguntem, tecnicamente eu não entendo a questão. A questão é que a frequência do canal 8, né, porque ela que ela vai ser possível, depois que os canais baixos serem transferidos, ela vai ser possível usar também para a radiodifusão. Essa frequência nos foi negado o pedido, né? Sempre tivemos precedência, aliás, está escrito que nós temos precedência nos pedidos. Mas o Ministério das Comunicações, em dezembro do ano passado, ele decidiu que a comunicação privada tem precedência sobre a comunicação pública. Não cabe recurso? Não cabe recurso a isso? Soube ontem. Tá? Então, portanto, nós não sei se cabe, mas nós, evidentemente, que, no mínimo, o juris esperneante a gente vai fazer. Ótimo. Mas, de repente, vale a pena usar o jurídico aí e recorrer no processo mais formal. É a última participação. E a última participação? De todo mundo. De todo mundo? Eu vou encerrar. Então, tá, acho que não vai ser. Peraí, rapidinho, Ana. Só queria... me veio uma questão aqui nessa questão do set-top box, porque essa questão da antena pode ser resolvida na distribuição para a Bolsa Família, mas queria depois ver como é que está essa questão no mercado, porque quem é que vai comprar? Vai comprar com o que vai estar sendo vendido no mercado, set-top box, vai ter uma antena ou duas antenas? E aí a gente vai estar no VHF alto? Então, assim, porque a gente alcança o Bolsa Família e o resto do país inteiro a gente não alcança. É assustador isso. Quero fazer coro... São duas coisas diferentes. E aí, enfim, aqui é uma questão de leiga, tá? E a outra questão, Nelson, em relação aos informes, eu queria saber em que pé está a publicação dos editais do Tela Brasil. Então, já que está aqui o Ministério da Cultura e a EBC, que está encaminhando esse processo, em que pé está a publicação dos editais e o pedido que já foi feito de publicização nos veículos da EBC para que permita, né, facilite, garanta o mais amplo acesso a esse edital. Assim, bem francamente para você, eu não estou acompanhando, porque nós somos o transmissor de uma demanda de uma política pública da Ancine para a SERP, que a Ancine não poderia contratar diretamente, então nós contratamos para fazer a formulação dos editais, realizar os seminários, trabalhar todo aquilo que está sendo feito. Então, eu não estou acompanhando isso porque a nossa parte é puramente de repassador de recursos. Só para a primeira parte da resposta é essa. Então, eu não estou acompanhando, posso pegar a informação e depois passar. Sei, por estar presente em alguns e-mails coletivos, que há uma ação no Mato Grosso do Sul de uma emissora comunitária para suspender tudo. Não sei se já foi resolvido esse problema. Acho até que, dentro
das conversas lá do ministro Juca, lá no âmbito da Ancine de hoje, pode ter, né, desdobramentos desse assunto, o que vai acontecer, o que não vai. Algumas emissoras comunitárias estão descontentes com o processo. E Silvia, em abril você estará nesta mesa, hein? Então, eu quero aproveitar. Não queria terminar a reunião sem te agradecer e toda a colaboração e atenção com o Conselho. Eu sei que, às vezes, a gente parece chato e detalhista, mas é assim mesmo. É assim mesmo e é para construir, mais uma vez eu digo, entendeu? E eu queria realmente agradecer a tua disposição, disponibilidade e atenção com a gente. Tá? E eu queria te desejar boa sorte na vida. Eu que tenho que agradecer, eu aprendi muito, muito, não só a minha passagem pela EBC, mas, sobretudo, a minha convivência, né, aqui no Conselho, com cada um dos conselheiros com quem pude me relacionar ao longo desse tempo. Disse ao Américo que, pelo menos durante um ano, estarei à disposição como voluntário para a hora que ele precisar me chamar, me convoque que eu virei. Mas eu estou partindo. Estou partindo para cuidar da minha vida, né? Estou no momento, já tenho mais de 35 anos de trabalho, dedicação na área pública, e continuarei como militante da comunicação pública onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. E, como disse ao Américo, à disposição, me convoque que eu virei aqui como voluntária, com todo prazer. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigada, muito um beijo e boa sorte. Tá? Bom, encerramos. Muito obrigada a todos pela presença, pela contribuição, e até a próxima.